Atualizações de Natal do caso Flor Delícia! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Diego Ganoli, verifica a inscrição, ativa o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. Verifica tudo, vou colocar uma informação para vocês, é importante uma atualização. Eu trouxe a informação, até em primeiríssima mão, de que o Dr. Ângelo Máximo estava fora do caso. O Dr. Ângelo Máximo passou a estar fora do caso devido à perda do senhor Jorge, ele que era pai do pastor Anderson do Carmo. Para quem visita o canal e, por acaso, se perdeu no tempo, a gente está falando do caso Flor Delis, ex-deputada federal, figura pública, artista, cantora, pastora, mulher de Deus, né? Assista lá o vídeo do Para Ganoli que você vai entender. Então, atualizações do caso, onde ela é acusada de uma ficha muito extensa em relação aí à execução do próprio marido, o então pastor Anderson do Carmo, na garagem de casa, no dia 16 de junho de 2019. Foi encontrado na garagem mais de 30 perfurações pelo corpo. Depois de toda a dinâmica, todo o ocorrido, você que não conhece, inscreva-se no canal, faça parte dessa família, mas você que já acompanha, tem visto aí o desenrolar e o passo a passo. Nós acabamos de cobrir a última audiência do caso, onde lá houve sentença para Flávio, filho biológico mais velho, e Lucas, filho adotivo. Essa etapa já passou e logo em seguida, logo após, não chegou a completar 2 semanas, não havia ainda 15 dias, o senhor Jorge, depois, né, que o Anderson do Carmo, pastor, foi executado, a sua irmã, Michele, foi internada por anemia profunda e não voltou mais da internação. A dona Maria Edna Virgínio do Carmo, mãe do pastor Anderson do Carmo, assumiu a assistência de acusação, autorizando o doutor Ângelo Máximo a ser o advogado assistente de acusação no caso. E logo após houve também a perda da dona Maria Edna, mãe do pastor Anderson, e veio à tona um elemento importante, que era o seu Jorge, o pai do pastor Anderson do Carmo, o que nós acreditávamos que era o último que havia sobrado de todo o caso. Porém, depois de tudo isso, o senhor Jorge nos deixou. Um forte abraço, Deus o tenha em bom lugar. E agora trago atualizações, né? Já estou há alguns dias para poder falar sobre isso, mas nós estamos vendo aí cada um com seus tantos compromissos nessa época do ano, não é verdade? Então nós vamos atualizar essa informação. Presta atenção comigo nessa imagem aqui e olha só, depois que eu colocar a imagem, tem um outro ponto que eu vou trazer e você que está vendo o Dr. Ângelo Máximo de volta ao caso, é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Curta a página do Face, compartilha nos grupos, marca o pessoal todo aí, dá uma olhada aqui, ó. Bom, isso aí que a gente tem é um documento oficial, e ele é uma folha do processo eletrônico, 5.740 é a página, e aqui nós temos toda a situação, uma ação penal e tudo mais. Autor, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assistente de acusação, senhor Jorge de Souza. Aqui você consegue ver, né, em detalhe ali, assistente de acusação, senhor Jorge de Souza, réu Flávio dos Santos Rodrigues, réu Lucas César dos Santos de Souza, o filho biológico e o adotivo de Flor Delis. Bom, é sobre essa decisão aqui que a gente vai conversar e presta muita atenção, hein? Como se depreende dos autos, houve o sucessivo falecimento da genitora e do pai da vítima, constituídos como assistentes de acusação. Aqui nós temos o relato direcionado à dona Maria Edna, mãe do pastor Anderson do Carmo, e o senhor Jorge. Considerando, e aqui quem está falando é a juíza Neares dos Santos Carvalho Arce. E ela diz, na sua decisão: considerando o novo requerimento neste sentido, ora formulado por outra integrante da família da vítima, a irmã, e diante das manifestações anteriores, vou selecionar para você não se perder, anteriores do Ministério Público, que não se
manifestações do Ministério Público que não se opôs à inclusão como assistentes de acusação a mãe e o pai da vítima, ora falecidos, defiro, essa palavra aqui é muito importante, defiro, aqui quem está falando é a juíza. Você percebe? É muito importante porque são detalhes técnicos e às vezes a gente se perde, né? Olha aqui, ó. É uma ação do Ministério Público. Autor, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, se o autor é o Ministério Público, a juíza está tomando uma decisão onde ela diz: defiro a habilitação de Cláudia Maria Rodrigues Souza. Defiro. Eu decido favorável. Uma decisão judicial favorável. Ela autoriza. Defiro a habilitação. Sem prejuízo desse vista ao Ministério Público. É sobre isso aqui que eu quero comentar com você e quero muito conhecer a sua opinião. Né? Já vai comentando. Sentiu falta quando o doutor Ângelo Máximo saiu do caso? Ele fez uma despedida tão emocionante que eu chorei. Quando eu li o texto dele, eu me emocionei. Você sentiu pela saída dele desse caso? Um caso de repercussão nacional e internacional que a gente acompanha desde o primeiro dia. Desse visto ao Ministério Público para ratificar, olha aqui, essa palavra aqui é importantíssima. Desse visto ao Ministério Público para ratificar. O que é ratificar? É diferente de retificar. Com E, retificar, é consertar, é reparar, é bem de consertar. Você leva um motor de um carro na retífica, ele vai consertar o carro, vai fazer ali um reparo, né? Alterando a condição da coisa, um reparo, consertar. Ratificar é confirmar, é reafirmar, confirmar mais uma vez, manter algo que já está entendido naquele sentido. Você vai ratificar, reforçar. Então, ela diz sem prejuízo, desse vista ao MP, portanto, deixa para nós aqui uma dica. Para ratificar, deixa outra dica. Suas manifestações anteriores. 14/12, Neares dos Santos Carvalho Arce, juiz titular. Presta muita atenção que essa é a parte mais importante. Olha aqui, ó. Eu sou o Diego Ganoli, verifica agora a inscrição no canal. Inscreva-se agora e curta a página do Face, segue no Insta. Isso é muito importante. Quando nós estamos vendo o doutor Ângelo Máximo de volta no caso, né, esse documento é um documento oficial do processo. Tem uma página, tem uma identificação dentro dos autos do processo. Isso significa que o doutor Ângelo Máximo está de volta no processo? Ele voltou para o processo? Neste documento, nesta folha, nesta lauda, ali há uma decisão da juíza para que desse vista ao Ministério Público, ou seja, precisa fazer o Ministério Público do Rio de Janeiro ter ciência da decisão da juíza, ou seja, a juíza decidiu favorável. Vamos pela ordem cronológica, deixa o seu comentário dizendo a cidade, o país de onde você acompanha. A defesa entrou com requerimento pedindo para que o doutor Ângelo Máximo volte para o processo. Isso vem em nome da senhora Cláudia Maria Rodrigues, a irmã do, então, pastor falecido Anderson do Carmo. A juíza deferiu, ela diz, defiro, ela confirma, decidiu em favor de que o doutor Ângelo Máximo possa, de novo, né, atuar como assistente de acusação através da Cláudia Maria Rodrigues. E ela diz desse vista ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa ratificar, possa confirmar, possa manter a sua conduta no mesmo sentido em que, igual, semelhante a como já vinha fazendo outrora, em outro momento, quando autorizou a irmã Michele, a dona Maria Edna, né, a mãe do pastor, e o senhor Jorge de Souza, pai do pastor Anderson. A juíza pede que o Ministério Público seja informado desse vista ao MP para ratificar, ou seja, ainda aguardo a confirmação do Ministério Público para que, então, o doutor Ângelo Máximo seja
acolhido, aceito de volta e autorizado, legitimado, que ele volte para o seu lugar, que é como assistente de acusação, defendendo os interesses da família da vítima, que é o pastor Anderson do Carmo. Todos nós torcemos por isso. O nosso forte abraço ao Dr. Ângelo Máximo, que faz um excelente trabalho em busca da verdade. Todos nós torcemos e a minha opinião, e agora eu quero conhecer a sua, é que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sabendo o empenho do Dr. Ângelo Máximo, que trabalha pro bono, não cobra, aliás, ele gasta, investe, paga para trabalhar nesse processo, que ele conhece o processo de ponta a ponta, sabe muito sobre esse caso, entende tudo sobre o processo. Ele atuar como assistente de acusação é algo positivo, é o progresso do processo, é o que há de mais eficiente para o andamento dessa causa, desse processo, porque ele já sabe de tudo. Ele já acompanhou tudo desde o começo. Então, trazer um outro nome, uma defensoria pública, trazer um outro advogado para essa altura do processo, até porque o Ministério Público é quem está fazendo as acusações do processo, o Ministério Público é quem apresenta as acusações, a denúncia, etc. O Ministério Público está ali junto com a assistência de acusação, trazendo ali as provas e os autos do processo com base no trabalho da Polícia Civil para apontar responsabilidades, imputar juízo, sentença, né, valores que vão levar à condenação ou não de todos os réus. É do interesse, na minha interpretação Ganoli, é do interesse do Ministério Público que o Dr. Ângelo Máximo volte ao caso, porque já está totalmente alinhado com o texto, com o processo, com os autos, com as pessoas, com os nomes, com a história, enfim, entende toda a estrutura do começo ao fim. E eu sou o Diego Ganoli, essa é a minha opinião, mas eu quero conhecer a sua. Então verifica a inscrição, ativa o sininho, deixa o seu like aí, o seu comentário, curta a página do Face, é muito importante aqui na frente. É muito importante curtir a página do Face e seguir também no Insta. Compartilha para todo mundo, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.